Good evening. Boa noite. And I want to begin by asking, Eu gostaria de começar perguntando what is the first gift that God gave to man? qual foi o primeiro dom ou dádiva que Deus deu ao homem. Life? Guess Vida. that is true. Sim, é verdade. Okay, he made man in his likeness. Fez homem à sua semelhança, Okay, choice. escolha. When we think of the gifts that God has given to man, Quando pensamos nos dons que Deus deu, as dádivas que Deus deu ao homem, frequently we think of the first gifts that he gave in the Garden of Eden. nós geralmente pensamos nos primeiros que foram dados no Jardim do Éden. And when we think of those, we think of marriage and the Sabbath. E ao pensarmos neles, geralmente pensamos no casamento e no sábado. But as you mentioned, Mas como vocês mencionaram, in reality, the gift of choice, or we could say liberty, came even before that. mas como vocês disseram, na verdade, o dom da escolha ou da liberdade veio ainda antes disso. Because God built liberty into humanity. Porque Deus construiu a liberdade na humanidade. And not just humanity, but into all created beings. E não só na humanidade, mas em todos os seres criados. What are the first words that God saw fit to utter in the Ten Commandments? Quais foram as primeiras palavras que Deus viu adequadas para proclamar nos 10 mandamentos? Okay? I am the Lord thy God, Sou o Senhor teu Deus, which brought you que te tirou da terra do Egito, out of the Da casa land da of servidão. Egypt, out of the house of bondage. da casa da servidão. Now, the entire Bible is crucial for us. A Bíblia inteira é crucial para nós. But would you say that the Ten Commandments are some of the most important parts in the Bible? Mas vocês poderiam dizer que os 10 mandamentos é uma das partes mais importantes da Bíblia? The Ten Commandments, God did not even entrust Moses to speak them or to write them. Porque no caso dos 10 mandamentos, Deus nem mesmo disse a Moisés para falar ou para escrevê-los. God spoke them himself. Deus o proclamou Ele mesmo. And you remember after God gave the Ten Commandments on Mount Sinai, E lembrem-se que após Deus ter dado os 10 mandamentos no Monte Sinai, the people said, Moses, you can speak to us, but don't let God speak to us or else we'll die. o povo disse, Moisés, você pode falar a nós, mas não deixe que Deus fale a nós, senão morreremos. And in a document so important as the Ten Commandments, E em um documento tão importante como os 10 mandamentos, God saw fit to give an introduction. Deus viu que era adequado dar uma introdução. An introduction that He is the one who brings us out of the house of bondage. Uma introdução de que Ele é aquele que nos tira da casa da servidão. When God called His people out of Egypt. Quando Deus chamou seu povo para fora do Egito. You remember why He was calling them out of Egypt? Vocês se lembram por que Ele chamava-os para fora do Egito? 7 times Moses repeated the message, let my people go. 7 vezes Moisés repetiu a mensagem, deixe o meu povo ir, That they may serve me. para que eles possam servir. When God called His people out of Egypt, it was because He wanted them to be at liberty. Quando Deus chamou o povo para sair do Egito é porque Ele os queria em liberdade. The prelude to the Ten Commandments deals with liberty. O prelúdio aos 10 mandamentos lida com a liberdade. The first gift that God gave to man, that He built into man, was liberty. E a primeira dádiva concedida ao homem que Ele colocou no homem foi a liberdade. A primary issue in the Reformation was liberty.
uma questão primária, essencial na reforma foi a liberdade. Is liberty something that is important to God? Será que a liberdade é importante para Deus? Over and over again, God has shown us the importance of liberty. E vez após outra, Deus tem mostrado a importância da liberdade. Let's turn to Leviticus chapter 25. Vamos a Levítico capítulo 25. The principles that God built the nation of Israel upon are the greatest governmental principles that we can find. O princípio sobre o qual Deus estabeleceu a nação de Israel, o povo de Deus, é o maior princípio que nós podemos encontrar. And built into the economic and the societal structure that God gave is liberty. E a estrutura social e econômica que Deus deu também era a liberdade. Leviticus 25:10. Levíticos 25:10. And he shall hallow the 50th year, E santificareis o ano 50º, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. It shall be a jubilee unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Every 50th year, what did God cause to be proclaimed throughout the entire land? A cada 50 anos, o que é que Deus proclamava por toda a terra? Liberdade. God proclaimed liberty. Deus proclamou liberdade. Every 7th year, a person could be freed from slavery. Todo 7º ano, uma pessoa poderia ser liberta da escravidão. But every 50th year, the inheritances all went back to the original owners. Mas a cada 50º ano, todas as terras voltavam aos seus originais possessores. And liberty was proclaimed. E a liberdade era então proclamada. But as we study liberty from the Bible, E ao estudarmos liberdade na Bíblia, I believe we are going to find that liberty is very poorly understood today. veremos que a liberdade é entendida de uma maneira pobre hoje em dia. Liberty is something that the world as a whole is rejoicing in and celebrating today. A liberdade é algo que o mundo hoje tem gozo e celebra. But liberty is grossly misunderstood. Mas a liberdade é mal entendida grosseiramente. But we cannot afford to misunderstand liberty. Mas nós não podemos entender mal a liberdade. In Acts of the Apostles, No livro Atos dos Apóstolos, page 68 página 68 and 68 and 69. e 69, This principle, esse princípio, speaking of the protest of the princes at the Diet of Spires, falando do protesto dos príncipes na dieta de Espiros, this principle in our day we are to firmly maintain. este princípio em nossos dias devemos firmemente manter. The banner of truth and religious liberty held aloft by the founders of the gospel church. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa que foi mantida pelos fundadores da igreja do Evangelho And by God's witnesses during the centuries that have passed since then. e pelas testemunhas de Deus durante os séculos que passaram desde então, Has in this last conflict been committed to our hands. tem neste último século sido passadas às nossas mãos. She uses the simile of a relay race. Okay, ela usa algo similar com algo que ele vai explicar agora. In a relay race, there's generally 4 people that are running the race. Numa corrida de revezamento 4x4,
And one person finishes and hands it off to the next person. Então uma pessoa acaba e passa o bastão para a próxima pessoa. And that person finishes their segment and hands it off to the next person. E a próxima termina e passa para a próxima pessoa. Suppose that they're running that race. Então vamos supor que estão correndo esse tipo de corrida. And the first person has gotten a big lead ahead everybody else. E a primeira pessoa disparou na frente de todas as outras. And the second person continues that lead and it gets larger. E a segunda pessoa continua a liderar e ainda aumenta a distância. And the third person takes it and continues way ahead of everybody else. E a terceira pessoa continua bem na frente de todos os outros. And the third person runs and puts it into the hand of the fourth and last person to run. E então essa terceira pessoa coloca o bastão na mão do quarto, do último que vai correr. The most dangerous part of a relay race is when you're passing the baton. A parte mais perigosa dessa corrida é quando você está passando o bastão. And the person starts running, E a the pessoa fourth one, começa a correr, o quarto corredor, but they don't have the baton. mas ele não tem o bastão. Are they going to win the race no matter how far ahead they are? E será que agora ele vai vencer a corrida, não importa o quão longe ele esteja dos outros? No. No. You have to have the baton. Você tem que ter aquele bastão. And she says, the banner of truth and religious liberty has been passed to us in this last conflict. E ela diz, a irmã White, que a bandeira da liberdade religiosa foi passada a nós nesse último conflito. If we do not have a firm hold on the baton of liberty, E se nós não segurarmos firmes no bastão da liberdade, are we going to be able to win the race and hold the banner aloft? será que nós iremos vencer essa corrida e segurarmos essa bandeira? We're not going to. If we do not have a firm hold on it. Nós não iremos, se nós não segurarmos essa bandeira firmemente. We have to understand, we have to grasp it from the reformers and declare it to the world. Nós temos que compreender, nós temos que entender como os reformadores fizeram e proclamar isso ao mundo. And today I'd like to look at true and false liberty. E hoje eu gostaria de analisar verdadeira e falsa liberdade. And see how we can understand the difference between these two. E ver como podemos compreender a diferença entre essas duas. So that we can have a firm grasp upon the baton of religious liberty in our day. Para que nós possamos segurar firme no bastão da liberdade religiosa em nossos dias. And Revelation actually reveals two liberties. Apocalipse, na verdade, nos revela duas liberdades. And these two liberties were coming into the prominence right at the same time. E essas duas liberdades se tornam proeminentes ao mesmo tempo. And I'd like to go first of all to Revelation chapter 11. E eu gostaria de primeiramente ir a Apocalipse capítulo 11. I believe we're familiar with Revelation 11. Creio que estamos familiarizados com Apocalipse 11. In Revelation 11, verses 3 and 4, we have two witnesses, two olive trees. Em Apocalipse 11, versículo 3, temos duas testemunhas, duas oliveiras. And these two witnesses, these two olive trees, are bearing their testimony. E essas duas testemunhas, duas oliveiras, estão dando o seu testemunho. Who do these two witnesses, who are they representing that were bearing their testimony for many years? E quem essas duas testemunhas estão representando que dão o seu testemunho por muitos anos? The Old and the New Testament. Novo e Velho Testamento, Velho e Novo. Since the apostles wrote the New Testament, there have been two witnesses for God shining as lights in this dark world. Então, desde que os apóstolos escreveram o Novo Testamento, há duas testemunhas dando esse testemunho, brilhando. And God has given power to his two witnesses. E Deus deu poder a essas duas testemunhas. Do you believe there's power in God's two witnesses? Vocês creem que há poder nas duas testemunhas de Deus?
It's a statement in Testimonies, Volume 7, I believe, something to the effect that 10 words of Scripture are more valuable than 10,000 of man's words. Ele menciona aquele texto de Testemunhos para a Igreja, volume 7, que diz uma única sentença das Escrituras vale mais do que 10.000 argumentos de homens. God has given power to his two witnesses. Deus deu poder às suas duas testemunhas. But Revelation reveals an attack upon God's light-bearing witnesses. Mas o Apocalipse revela um ataque a essas testemunhas portadoras da luz. Notice verses 7. Reparem o verso 7. And when they shall have finished their testimony, E quando acabarem o seu testemunho, the beast that ascendeth out of the bottomless pit a besta que sobe do abismo shall make war against them and shall overcome them and kill them. lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Here we see a beast. Então aqui vemos uma besta. And where is this beast coming up out of? E da onde vem essa besta? The abyss. This beast comes up out of the abyss Então essa besta vem do abismo and makes war on God's two witnesses. e faz guerra contra as duas testemunhas de Deus. Now we've studied this prophecy. From history, what power is this that made war in a marked manner on God's two witnesses? E estudando a história, qual foi o poder que fez guerra de uma forma notável às duas testemunhas? France. França. During the French Revolution, there was war being made upon God's two witnesses. Durante a Revolução Francesa, havia uma guerra contra as duas testemunhas de Deus. And during the French Revolution, E durante a Revolução Francesa, which took place right in the 1790s, que aconteceu na década de 1790, what were they proclaiming? o que é que eles estavam proclamando? Liberty. Liberdade. They were proclaiming and worshiping liberty. Eles estavam proclamando e adorando liberdade. But this beast came up from the abyss. Mas essa besta veio do abismo. Who else can you think of that is assigned to the abyss? Quem mais que vocês se lembram relacionado com o abismo? The dragon. O dragão? The devil is chained for 1,000 years to this abyss. O dragão é preso por 1000 anos nesse abismo. This is liberty from the abyss. Isso é a liberdade que vem do abismo. And when we look at the liberty that was proclaimed during the French Revolution, E quando nós analisamos a liberdade proclamada durante a Revolução Francesa, they outlawed all religious worship eles removeram todo tipo de adoração religiosa, except the worship of liberty and their country. exceto a adoração à liberdade em seu país. And we find that when they introduced the goddess of reason, E nós vemos quando eles introduzem a deusa da razão, they took this immoral woman and paraded her up front as the goddess of reason. eles pegam essa mulher imoral e colocam ela na frente para todos verem como a deusa da razão. Great Controversy says the French have celebrated the only true worship, that of reason, that of liberty, that of reason. Diz que no grande conflito diz que a França havia celebrado a única verdadeira adoração, aquela da liberdade, aquela da razão. During the French Revolution, they were proclaiming liberty. Durante a Revolução Francesa, eles estavam proclamando a liberdade. Not just were they proclaiming it, they were worshiping liberty. E não só proclamando, mas adorando liberdade. Now, from what we know about the French Revolution, Agora, sobre o que nós conhecemos da Revolução Francesa, would you have liked to have lived there during that time? será que você gostaria de ter vivido lá durante aquela época? The French Revolution, there's a part of it that is called the Reign of Terror. Na Revolução Francesa, há uma parte dela que é chamada o Reino do Terror. There were estimated at something like
40,000 people that were beheaded during that time. Estima-se que cerca de 40.000 pessoas foram decapitadas durante aquele período. Everybody was informing on everybody else. Todos estavam acusando uns aos outros. And if somebody accused their neighbor or their friend or whatever, they would go to the guillotine. E se alguém acusasse o seu próximo ou algo assim, eles iam à guilhotina. Blood was running down the streets. O sangue escorria pelas ruas. And while blood was running down the streets, Enquanto esse sangue escorria pelas ruas, they were proclaiming and worshiping liberty. eles estavam proclamando e adorando a liberdade. Does that sound like a liberty that we desire? Será que isso soa como a liberdade que nós desejamos? You can proclaim and you can worship liberty and be living in abject terror. Você pode estar proclamando e adorando a liberdade enquanto vivendo em terror. That is exactly what took place during the French Revolution. Isso é exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa. And it is, to a great extent, the liberty that is being proclaimed today as well. E da mesma forma, em grande grau, é a mesma liberdade que está sendo também proclamada hoje. Notice the liberty that they're rejoicing about. Reparem na liberdade que eles estão se alegrando. Revelation 11:10. Apocalipse 11:10. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. And shall send gifts one to another. E mandarão presentes uns aos outros. Because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Are they enjoying their liberty? Será que eles estão aqui gostando da sua liberdade? They're rejoicing. Eles estão regozijando-se. They're sending presents to one another. Estão mandando presentes uns aos outros. And what is it that they're rejoicing about? E no que é que eles estão se regozijando? The two witnesses that tormented them, the Old and New Testaments, they think are finally out of their way. Porque eles se regozijam porque as duas testemunhas que estavam os incomodando estão finalmente fora do caminho deles. Have you ever been reading the Bible? Já aconteceu de você estar lendo a Bíblia And as you read the Bible, there was something that convicted you? e ao ler a Bíblia algo te convence And as you were convicted, you knew you had a choice. e ao estar convicto de algo você tem que fazer uma escolha. You could either follow that conviction, Você pode seguir essa convicção or you could put the Bible aside. ou você pode deixar a Bíblia de lado. Have you ever been convicted by the Word of God? Você já foi convicto pela palavra de Deus? Sometimes it's not always the most pleasant. Às vezes não é a situação mais agradável. It's necessary, É necessário, but sometimes it's difficult for us. mas às vezes é difícil para nós. When I would have been 18. Quando tinha 18 anos, The Lord was convicting me that I needed to go and to be a missionary for Him. Deus estava me convencendo de que eu precisava ser um missionário para Ele. And I would get up in the morning and read my Bible. E de manhã eu levantava, eu lia a minha Bíblia. And it didn't matter where I was reading. E não importa que parte eu estava lendo, It seemed like everything seemed to be hitting me across the eyes that I needed to go work for our Savior. parecia que tudo que eu lia me convencia de que eu tinha que ir trabalhar para o meu Salvador. And I struggled E eu batalhava com essa convicção, because I didn't know how it was going to happen. porque eu não sabia como isso iria acontecer. I didn't understand what the Lord exactly was asking. E eu não compreendia direito o que é que o Senhor estava perguntando. And I struggled back and forth with this. E eu batalhava com esse pensamento para frente e para trás. And the more I struggled, E quanto mais eu batalhava, whenever I opened the Bible or the Spirit of prophecy, it seemed to just go right to my heart that I needed to work for Him.
E toda vez que eu abria a Bíblia ou o espírito de profecia, parecia que vinha bem ao meu coração que eu precisava trabalhar para ele. When everything you read is pointing out your duty, Quando tudo que você lê está apontando ao seu dever, and your duty maybe you think isn't pleasant, you don't know how it's going to work out. e talvez esse dever não seja tão agradável e você não saiba como isso vai acontecer, You can lay aside the Bible and not read it, você pode colocar a Bíblia de lado e não lê-la, and then you're not going to be tormented by it. e então você não será mais atormentado por ela. Or you can surrender and say, Lord, I want to follow. Ou você pode se render e falar, Senhor, eu quero te seguir. And then you're not going to be tormented by it either. E então você também não vai ser mais atormentado por isso. I struggled back and forth for weeks. E eu ficava com essa luta para frente, para trás por semanas. I was reading in Great Controversy, E eu estava lendo no Grande Conflito, and the statement said something to the effect that if we refuse to listen to the voice of the Holy Spirit speaking to our hearts, e a declaração dizia algo assim que se nós nos negarmos a ouvir a voz do Espírito Santo falando aos nossos corações, that God's Spirit will leave us and we will be left in darkness. que o Espírito de Deus irá nos deixar em escuridão. And I had been struggling with this issue of what I was going to do for weeks. E eu estava nessa luta sobre o que eu ia fazer já há semanas. I read that E eu li essa declaração and I got down on my knees e eu me ajoelhei and I said, Lord, I surrender. e eu disse, Senhor, eu me rendo. I don't know how you're going to work it out. Eu me entrego, eu não sei como isso vai acontecer. I don't know what the future holds, Eu não sei o que o futuro tem reservado, but I surrender to you. mas eu me entrego a Ti. And when we are convicted, we have a choice. E quando nós temos essa convicção, nós temos uma escolha. We can put the Bible aside, Podemos pôr a Bíblia de lado. and we're not going to be convicted as much anymore. Não seremos mais tão convictos assim mais. And we can think that we have liberty. E nós podemos pensar que temos liberdade. Or we can surrender to Christ and truly have liberty. Ou nós podemos nos entregar a Cristo e termos a verdadeira liberdade. And in the French Revolution, they cast the Bible aside. E na Revolução Francesa, eles puseram a Bíblia de lado. They said, now we have E liberty. eles disseram, agora nós temos liberdade. But it was liberty from the abyss. Mas era a liberdade do abismo. It was liberty that led to the reign of terror. Era a liberdade que levava ao reino do terror. And the liberty that is being celebrated today will lead to similar situations. E a liberdade que é celebrada hoje levará a uma situação similar. Let's go to 2 Peter chapter 2, Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verse 19. no versículo 19. We read about the liberty from the abyss here. Nós lemos sobre a liberdade do abismo aqui. The liberty that the devil is promising. A liberdade que o diabo está prometendo. The liberty that I would suggest is very prevalent in the world today. É a liberdade que eu sugeriria que prevalece no nosso mundo hoje. 2 Peter 2 verse 19. 2 de Pedro 2, versículo 19. While they promise them liberty, Prometendo-lhes liberdade, they themselves are the servants of corruption. sendo eles mesmos servos da corrupção. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Is liberty being promised here? Será que liberdade está aqui sendo prometida? It says they're promising liberty. Diz aqui que eles estão prometendo a liberdade. But while they're promising liberty, they themselves are the slaves of corruption. Mas ao mesmo tempo que eles prometem liberdade, eles mesmos são servos da corrupção. And that's exactly what happened in the French Revolution. E é exatamente o que acontece na Revolução Francesa. They promised liberty. Eles prometiam liberdade, They worshipped liberty. adoraram a liberdade. But as they cast aside the source of liberty, they ended up in bondage. Mas ao colocar de lado a fonte da liberdade, eles terminaram em escravidão. The devil promises liberty that is really slavery.
O diabo promete uma liberdade que na verdade é escravidão. Liberty from the abyss. A liberdade do abismo. Let's go to Revelation 13. Vamos a Apocalipse 13. What time period was the French Revolution? Qual foi o período da Revolução Francesa? 1790s. Na década de 1790. Let's go to Revelation 13, verse 11. Vamos a Apocalipse 13, verso 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Now, who is this power representing? Agora, quem está esse poder representando? Estados Unidos. And is it representing the United States? When was the United States coming up? E representa os Estados Unidos, e quando os Estados Unidos estava surgindo? 1780s, 1770s, 80s, and 90s. Também nessas décadas, 1770, 80, 90. Two simultaneous movements. 2 movimentos simultâneos. One worshiping liberty Um adorando a liberdade and becoming slaves of corruption. e se tornando servos da corrupção. The liberty from the abyss. A liberdade do abismo. And the other one based upon biblical principles. E o outro baseado em princípios bíblicos. It says he has two horns like what? Diz que tinha 2 chifres como? Like a lamb. Como um cordeiro. What does the lamb represent? E o que significa um cordeiro? Jesus. Jesus. All of the other 26 times in Revelation, the lamb refers to Jesus. Todas as outras 26 vezes no livro de Apocalipse, o cordeiro se refere a Jesus. And this is a power predicting, this is a prophecy predicting a power that was going to be based upon lamb-like principles. Então, portanto, esse era um poder que estaria baseado em princípios como que do cordeiro. The liberty of the lamb. A liberdade do cordeiro. Let's go to Luke chapter 4. Vamos a Lucas capítulo 4. Luke chapter 4, verse 17. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. This is a prophecy of Isaiah 61. Essa é uma profecia que está em Isaías 61. Jesus is reading it at Nazareth. Jesus está lendo isso em Nazaré. The Spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. He hath sent me to heal the brokenhearted, Enviou-me a curar os quebrantados do coração, to preach deliverance to the captives, a pregar liberdade aos cativos and recovering of sight to the blind, e restauração da vista aos cegos, to set at liberty them that are bruised. a pôr em liberdade os oprimidos. Was Jesus' mission to give liberty? Era a missão de Jesus dar liberdade? Says he was going to preach deliverance to the captives. Diz que ele ia pregar a liberdade aos oprimidos, If someone aos cativos. is a captive, they need freedom. Se alguém é cativo, precisa de liberdade. And it says he was going to set at liberty those that were bruised. E falou que ia pôr em liberdade aqueles que estavam oprimidos. Jesus' divinely prophesied mission was to bring liberty. A missão que foi profetizada de Jesus foi essa de trazer a liberdade. In France, they claimed to bring liberty Na França, eles clamavam ter trazido a liberdade as they trampled upon Jesus' words. ao tropeçar sobre a palavra de Jesus. How can we distinguish between the liberty from the abyss and the liberty of the Lamb? Então, como nós podemos distinguir entre a liberdade do abismo e a liberdade do cordeiro? We can look at the historical paths of the French Revolution and the American Revolution. Nós podemos analisar historicamente a Revolução Francesa e a Revolução Americana, But we need to have a more solid biblical method to ascertain true liberty. mas nós precisamos de um método mais sólido, bíblico, para dizer como é definir a liberdade. Psalm 119.
Salmos 119, 44 and 45. 44 e 45. Liberty is, throughout the Bible, is always attached to something. A liberdade na Bíblia está sempre ligada a algo. If you try to detach liberty from what God has attached it to, it becomes the liberty of the abyss. Se nós tentarmos desligar a liberdade daquilo que Deus a ligou, então se torna a liberdade do abismo. But if we recognize the divine attachment that God has made to liberty, it becomes the liberty of the Lamb. Mas se nós reconhecermos a ligação divina que Deus fez com a liberdade, então se torna a liberdade do Cordeiro. 44 and 45. Versos 44 e 45. So shall I keep thy law continually forever and ever. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. And I will walk at liberty, for I seek thy precepts. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. What did David realize gave liberty? O que Davi entendeu que lhe dava liberdade? The law of A God. lei de Deus. Let's go to James chapter 1 and 2. Vamos a Tiago, capítulo 1, verso 2. No. No? 1:25, and then we're going to chapter 2, 10 to 12. Sim, Tiago 1, 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, Aquele, porém, que atenta para a perfeita lei da liberdade and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Chapter 2, 10 through 12. Capítulo 2, de 10 a 12. For whoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. So speak ye, and so do as they that shall be judged by the law of liberty. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. In order to have liberty, Para que tenhamos liberdade, God's law must be obeyed. a lei de Deus deve ser obedecida. Disobedient liberty is liberty from the abyss. Uma liberdade desobediente é a liberdade do abismo. The liberty that people are proclaiming today A liberdade que as pessoas proclamam hoje is as long as it doesn't hurt someone else, you're free to do whatever you want. é que, desde que eu não machuque outra pessoa, eu sou livre para fazer o que é que eu quiser. But the liberty of Christ is based solidly upon the law of God. Mas a liberdade de Cristo é baseada solidamente na lei de Deus. If you look at a kite, Se você olhar uma pipa, as a kite flies, quando uma pipa está voando, what happens if you cut the string? o que acontece se você cortar o fio? It blows off and eventually ends up in the ground. Ela perde o controle, mas logo ela termina no chão. Can you fly a kite without a string? Você pode puxar uma pipa sem a corda? No, you cannot. Não. You cannot have liberty without the attachment of God's law. E você não pode ter liberdade sem a ligação da lei de Deus. Go to 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Now the Lord is that Spirit. Ora, o Senhor é Espírito. And where the Spirit of the Lord is, E onde está o Espírito do Senhor, there is liberty. aí a liberdade. Liberty is only found in the presence of God. A liberdade é apenas encontrada na presença de Deus.
When France outlawed the Bible and the law of God and religion, E quando a França removeu a lei de Deus, a Bíblia, toda a religião, they outlawed their liberty. então eles também tiraram da sua lei a sua liberdade. And it's still the liberty that is pursued today. E ainda é a liberdade que é buscada hoje. Child Guidance, page 79. Em Orientação para a Criança, página 79. Children should learn that in submission to the laws of the household is their perfect liberty. As crianças devem aprender que em submissão às leis do lar está a perfeita liberdade. Christians will learn the same lesson. E os cristãos aprenderão a mesma lição, That in their obedience to God's law is their perfect freedom. que em sua obediência à lei de Deus está a perfeita liberdade. The devil began a rebellion in heaven. O diabo começou uma rebelião no céu. He began it by proclaiming liberty. E ele começou proclamando liberdade. And when the devil knew that God was going to raise up a bastion to demonstrate his liberty to the world, E quando o diabo percebeu que ele iria erguer uma fortaleza para demonstrar a sua liberdade ao mundo, to demonstrate the liberty of the Lamb, para demonstrar a liberdade do Cordeiro, the devil counterfeited it with the French Revolution. o diabo então fez uma contrafação disso com a Revolução Francesa. By the way, in the Declaration of Independence in the United States, E a propósito, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, they understood where liberty came from. ali eles entenderam de onde a liberdade vinha. It says, endowed by their Creator with certain inalienable rights. Que diz que foi estabelecida pelo seu Criador com direitos inalienáveis, Among them, life, liberty, and the pursuit of happiness. que entre eles estavam vida, liberdade e a busca da felicidade. Liberty comes in the presence of our life giver. Liberdade vem na presença do doador da vida. And as the devil tried to counterfeit it on the national level, E ao tentar Satanás fazer uma contrafação disso a nível nacional, the result of this false liberty of the French Revolution will be manifest in the last crisis as well. o resultado dessa falsa liberdade da Revolução Francesa será também manifestada no final. But these two liberties struggle on the personal level as well. Mas estas duas liberdades também batalham entre si a nível pessoal. Are we going to allow Christ to set us free? Será que nós permitiremos que Cristo nos liberte? Or are we going to go our own way thinking it is liberty? Ou será que nós prosseguiremos o nosso próprio caminho pensando nessa liberdade? In order for us to keep the Ten Commandments, Para que possamos guardar os 10 mandamentos. we have to remember that it's the Lord our God that leads us out of the house of bondage. Nós temos que nos lembrar que é o Senhor, o nosso Deus, que nos tira da casa da servidão. But when Jesus came to proclaim liberty, Mas quando Jesus veio proclamar a liberdade, the religious leaders of his day said, "We have never been in bondage to any man." os líderes da sua época diziam: nós nunca fomos servos de ninguém, nunca tivemos cativos de ninguém. Fomos. And Jesus said, "Whosoever commits sin is the slave of sin." E Jesus falou: qualquer que comete pecado, esse é servo do pecado. We have to recognize the servitude, the bondage that exists in this world to sin. E nós temos que reconhecer essa servidão, o cativeiro que há no mundo do pecado. And we must realize the life-giving liberty of the Lamb that Jesus wants to give to each of us. E nós temos que compreender a liberdade que dá vida que o Cordeiro quer dar a nós. He said, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. The liberty of the Lamb. A verdade do Cordeiro. But we have to recognize the bondage of disobedience. Mas temos que também reconhecer o cativeiro da desobediência. Until we recognize the bondage, the slavery of sin.
até que reconheçamos o cativeiro da desobediência, do pecado, we cannot experience or proclaim the true liberty. não podemos proclamar ou experimentar a verdadeira liberdade. Two governments, 2 governos, two liberties. 2 liberdades. The liberty from the abyss A liberdade do abismo and the liberty of the Lamb. e a liberdade do cordeiro. And Jesus says, if the Son therefore shall make you free, E a Bíblia diz, se o Filho, portanto, te libertar, you shall be free indeed. sereis livres verdadeiramente. May we experience the liberty of the Lamb. Que nós possamos experimentar a liberdade do cordeiro. May we experience and stand for the law of liberty. Que nós possamos experimentar e defender a lei da liberdade. As the reformers have handed the baton of religious liberty to us, Como os reformadores nos passam agora o bastão da liberdade religiosa. may we not drop it, Que nós não o deixemos cair, but may we grasp a hold of that liberty. mas que nós possamos segurar firmemente nessa That liberdade. liberty in our lives, Essa liberdade em nossas vidas. and may we take it to the finish line. E que nós possamos levá-la à linha final. Shall we pray together? Vamos orar juntos. Our Father which art in heaven, Pai que habita nos céus, hallowed be thy name. santificado seja o teu nome. We thank you for the liberty that you promised to us, Nós te agradecemos pela liberdade que nos prometestes. the liberty in obedience, Liberdade em obediência, the freedom in your presence. a liberdade em sua presença. And we pray tonight that the Spirit of God would come into our hearts, E oramos para que nesta noite o Espírito de Deus entre em nossos corações. that we may not just talk about liberty, Para que não possamos apenas falar sobre liberdade, but that it may be true in each of our hearts where the Spirit of the Lord is, there is liberty. mas que possa ser uma verdade que onde o Espírito do Senhor esteja, que seja em nossos corações e que haja liberdade. We pray for grace to experience and to proclaim through your power. Oramos pela graça para experimentarmos isso e para proclamarmos a liberdade pelo seu poder. I pray that you will bless each one here tonight. Oramos para que abençoe a cada um aqui essa noite. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.